Olá, finalmente! Então, bom dia, boa tarde, pode ser qualquer um dos dois. Primeiro quero agradecer aqui ao evento pelo convite e também quero agradecer essas pessoas que também me buscaram cordialmente lá no aeroporto. É um prazer estar aqui para esse momento importante de conversas, né? Parabenizar as pessoas também pelo evento. E essas discussões que faremos aqui é para procurar soluções de problemas que ocorrem na sociedade. Então, nós vamos iniciar com o seguinte tema. Eu pensei neste tema como minha pesquisa de mestrado. Esse tema mostra características de formalidade e informalidade dentro da Libras e como que se dá esse processo. Então, eu vou tentar fazê-lo de um modo sucinto para que possamos ter tempo para fazer essa discussão, para encontrarmos soluções desse problema em questão. Não é uma questão só de passar informação. É importante a gente ter essa discussão, ok? Então, pode passar o próximo slide. Eu pensei nessa palestra em dar uma introdução introduzir esse assunto das bases de formalidade e informalidade. Talvez se pense, né, formal ou informal, a gente pensa só no nosso sinalizar, mas quando se coloca em uma situação é bem diferente. A gente precisa ter uma análise crítica em relação a isso. Podemos, então, pensar nas características de formalidade e informalidade. Pensar que informal ou formal, um é melhor que o outro, não. É importante nós pensarmos na informal como algo ruim ou formal como algo positivo, não. Não é isso o nosso objetivo. Informal o que é? Qual é o conceito? É coisas simples, básicas. São os diálogos cotidianos. Agora, a formalidade, nós percebemos, por exemplo, no caso do português, o registro escrito. Na Libras é diferente? Não. Em qualquer língua é preciso nós identificarmos essas características e que identifica em qual situação que está sendo usada. Próximo slide. Então, eu quero mostrar a importância de um artigo de Bagno. Aqui, Bagno. Bagno é famoso porque ele fala de preconceitos linguísticos. E eu percebo que o modo como ele escreve é um modo interessante de ler, eu gosto muito. E o que ele explica me chama a atenção principalmente por conta das duas abordagens que ele faz, os dois eixos que ele faz disso. Eu uso esse sinal aqui para adequabilidade, este sinal. Eu uso este. E nesse eixo horizontal, a aceitabilidade. E este é o sinal de aceitabilidade. Então, são eixos diferentes. O eixo vertical, com pontos positivos e negativos, e o eixo horizontal da mesma forma. E percebemos que em qualquer comunicação, há relação com isso. Por exemplo, quando eu produzo a comunicação, eu devo respeitar a língua e também as questões linguísticas envolvidas. E nós encontramos coisas positivas e negativas. Por exemplo, um modo desleixado, a postura da pessoa mostra muito isso. E não condiz, às vezes, com a situação. Não condiz com a situação. E o contrário também pode acontecer. Por exemplo, uma pessoa que está se apresentando de um modo mais formal, ela pode simplesmente agir na sua sinalização, né, de um modo informal, criticar o modo como está sendo sinalizado como uma característica negativa. Então, é importante que se haja equilíbrio, tanto de adequabilidade quanto de aceitabilidade. Esse equilíbrio é importante. Próximo slide. Então, eu vou continuar, como eu disse, eu vou fazer resumido. Mas observe aqui. Se a pessoa que está falando,
ela tem como objetivo causar impacto, então não há problema o modo como ela está sinalizando, porque esse é o objetivo, causar impacto. Próximo. Então, também é importante nós refletirmos em relação a isso. O quê? Pessoas que têm mais formação, mais grau de instrução, por exemplo, pessoas acadêmicas, engenheiros, arquitetos, agrônomos, enfim, quando eles se encontram com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa do interior, uma pessoa espera um instante, analfabeto, pessoa que não sabe ler. Quando ela se encontra com ela, há um distanciamento, com certeza, e usar palavras que não são do cotidiano dela não adianta. Então, há necessidade de haver essa interação, mas gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham? É importante na Libras ser mais formal, informal, ou os dois acontecem? Qual é a opinião de vocês? Fica livre aí. Os dois são importantes? Sim. Muito bem. Próximo. Então, é importante nos estudos da linguística nós percebemos as variedades de estilo. Variedade estilística, ou de estilo, né? Estilo. Nós pensamos de estilo de roupa, né? Tem diversos tipos de estilo, e na comunicação também há estilo. Características de comunicação que são mais básicas, por exemplo, para crianças, enfim, diversos tipos. Mesmo as pessoas sabem adaptar o estilo. As pessoas sabem adaptar o estilo em relação à situação. Sim, isso é muito importante. Porque, por exemplo, uma pessoa que é famosa pelo seu modo informal de dizer, ela precisa aprender, ter um distanciamento em relação a isso, saber como se comunicar em relação à situação. Próximo slide. Interessante o que diz uma pessoa muito famosa. O nome dele é Labov e esse é o sinal dele. Ele é do campo da sociolinguística. Labov. Esse é o sinal. Então, ele nos diz em sua pesquisa o quê? Que se a pessoa ela tem conhecimento de vários gêneros, ela é proficiente, porque ela sabe fazer essa alternância entre o que é formal e o que é informal. Ela tem ciência disso, ela sabe fazê-lo. Por isso que é importante nós estudarmos vários gêneros, obtermos, nos apropriarmos disso para que possamos realmente ter um grau de excelência. Próximo. Então, vamos ver aqui o conceito do que é formal. Aqui no Brasil nós temos a redação, né? Que são orientações, regras que são enviadas para o governo, né? E eles mostram o que é oficial e o que não é oficial. O que é formal, eles como que acompanham isso, para ver que se a comunicação realmente acompanha isso. Então, eles estão como que de olho, né? No vocabulário que é usado, enfim, no vocabulário que é usado. Próximo slide. Então, eu uso este sinal aqui e vocês podem me ajudar nisso aí. Sobre politicamente incorreto, né? O que é politicamente certo, o que é politicamente errado. Então, nós podemos perceber que alguns sinais ou palavras, elas parecem ter um significado implícito de preconceito, tanto no português quanto na Libras. Exemplo do português nós vamos mostrar agora. Velho, este sinal para velho. Pode ser feito dessa forma também. Ah, você é velho. Parece que é pejorativo, né? Que é um xingamento. Algumas pessoas preferem usar idoso, porque é mais suave. Enfim, eu não sei como que se pronuncia isso, né? Como que sai a voz, não sei. Mas é importante nós
percebemos o que as pessoas gostam, o modo como elas gostam de ser tratadas. Sempre eu tenho avaliado essa situação, né? Quando as pessoas dizem velho, muitas pessoas não gostam desse tipo de fala. É uma palavra que carrega um sinal conotativo, né? Pejorativo. E nas Libras, como isso funciona? Então, eu já percebi que na Libras é uma língua muito nova, faltam pesquisas na área, em termos de sinais que são politicamente corretos ou incorretos. Então, é uma oportunidade para vocês se apropriarem agora e pensarem nessa experiência e pesquisarem a respeito disso. Quem sabe vocês encontrem aí subsídio para continuar essa pesquisa. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava avaliando, né, tem alguns sinais que é importante dizer. Por exemplo, surdo e ouvinte. Tem alguns ouvintes que usam esse sinal e essa expressão negativa para surdo. Parece que é coitado, uma pessoa inferior. É um sinal pejorativo, né, que mostra que o surdo é coitadinho. Sempre cabisbaixo, está numa situação inferior. É uma forma negativa de sinalizar. Vocês já viram isso? Isso já aconteceu. Isso, ó, vejam essa foto, como causa uma expressão negativa. Eu cresci numa comunidade ouvinte, depois que eu fui introduzida à comunidade surda. E isso já aconteceu comigo, as pessoas se referiam a mim, nossa, você é surdo, não ouve nada. Eu já vi expressões no rosto das pessoas, me tratando de uma forma pejorativa. E quando eu entrei na comunidade surda, eu passei a mudar a forma de sinalizar. Minha expressão mostrou, né, a minha avaliação em relação à minha condição, à minha identidade. Agora, quando eu sinalizo de uma forma séria, parece que é uma situação formal. Eu sou surdo, pronto, esta é a minha identidade. Neste momento, eu estou apenas mostrando a minha identidade como surdo, não nem orgulho, nem situação pejorativa. É uma expressão neutra. Agora, vocês já perceberam a diferença? Ouvinte também. Eu já vi algumas pessoas usando o sinal de ouvinte como uma expressão negativa, trazendo esse sentido pejorativo. Então, isso acontece. Nós precisamos, né, ter muito cuidado em relação a isso. Agora, essa outra forma de sinalizar o surdo, por exemplo, com esse sinal, essa expressão de orgulho, significa o orgulho de ser surdo. Às vezes, no movimento, surdos, sempre fazemos essa expressão. Vocês precisam adotar essa consciência na hora do momento da sinalização e perceber e evitar certas expressões que causam, que sejam desagradáveis, né? Alguns surdos não ficam satisfeitos e acabam indo embora daquele local. Precisa muito ter cuidado com isso, existe muita influência também cultural que acabam acarretando nessa situação. Precisa sinalizar de uma forma suave, ter consciência da sinalização, para que a comunicação seja efetiva. Porque essa relação de poder, ela é ruim, e a comunicação mostra também essa relação de poder. Temos que nos tratar de forma igual. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Não que a língua informal seja ruim, tem um momento em que ela é utilizada. Tem situação comunicativa, em termos no ambiente acadêmico, no mestrado, às vezes na reitoria, que é necessário tratar com formalidade. Às vezes no ambiente público, no governo, né, é necessário esse tipo de comunicação, que ela seja adequada. Agora, se eu estiver numa situação sendo informal, mas no ambiente formal, as pessoas vão me ver com outros olhos, eu não vou passar credibilidade. Infelizmente, isso acontece. Eu preciso ter consciência, né? Preciso ter alguns truques comunicativos. Isso são estratégias, né, que estão implícitas. Por exemplo, no ambiente formal, eu preciso tratar minha comunicação com formalidade para que eu seja aceito, para que não haja, né, essa desconfiança, para que eu passe credibilidade. Ou eu não vou passar essa credibilidade, eu não vou parecer uma pessoa séria. Eu preciso saber usar
a variedade formal da língua nos ambientes que necessitam dessa formalidade. Agora, se eu for sinalizar de qualquer maneira, eu não vou ser aceito, não vai gerar credibilidade. Por isso que é importante estarmos atentos a isso, estarmos preparados para adaptar a nossa variedade linguística. Na minha pesquisa de mestrado, eu consegui encontrar algumas características da sinalização formal e informal. Eu encontrei tanto na questão formal quanto na informal. E eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos que podem trazer esse tipo de influência. Eu pesquisei a ASL, a língua de sinais americana e também a língua de sinais britânica, assim como Auslan e Libras. Eu não vou mostrar aqui todos os autores, apenas alguns principais que me ajudaram aqui no desenvolvimento da minha pesquisa. O Zimmer, quinto. E eu vou escolher alguns aqui. Este também, o Bauchale, o Zimmer, o quinto, o Kokkeli e o Bauchale. E também vou ver se eu consigo explicar aqui alguns exemplos da Libras. Esses pesquisadores são interessantes, eles me ajudaram a desenvolver meu projeto de pesquisa. Eles tratam desse assunto, da formalidade e da informalidade, na sinalização. Eu encontrei, então, essas 5 características, né, na questão da tradução. 5 indivíduos. São 5 pesquisas que eu fiz essa análise na formalidade, na questão do espaço, no momento da gravação, né, dos vídeos. É importante sempre observar o espaço na sinalização, para evitar que aconteçam cortes. Então, existem regras, como o português tem a ABNT, no momento de gravar uma sinalização em Libras, também é necessário estar atento a essas regras. Não quer dizer que você tem que ficar igual um robô, mas eu estou apenas orientando que existe essa questão da regra do espaço na sinalização. Então, existe esse espaço que é delimitado, né, que está aqui ao lado do corpo, Mais usual para sinalização. que é mais visual, que é utilizado, né, mais usualmente na hora da gravação dos vídeos em línguas de sinais. Às vezes, na hora que for filmar um tipo de gênero, é necessário fazer essa adaptação, porque existem gêneros que vai ser necessário usar um espaço maior. Outra questão é a velocidade da sinalização. Isso é uma marca muito importante de formalidade. As pesquisas mostram que esse é um critério que está sempre sendo discutido. Alguns autores afirmam que é muito importante em qualquer comunicação observar a velocidade da sinalização. Por outro lado, também, se a sinalização foi muito lenta, ela traz um certo incômodo. Parece que ali a pessoa que está sinalizando está com algum problema, tomou algum remédio para dormir, está com preguiça, assim, demonstra isso. Então, é necessário evitar. Outra questão. Também, se for rápido demais, sinalizar de uma forma muito rápida, fica parecendo aí estereotipado, né? O super-homem. E ninguém entende nada. Então, o objetivo da comunicação não é transmitido. Outra característica também do critério de formalidade é o espaço onde é feita a soletração manual. As pesquisas mostram que o espaço mais usual é este à direita, ao lado do corpo. Também não é que existe uma regra que determina que seja neste lugar, mas é um lugar que mostra com uma certa formalidade. Existem pessoas que têm mais conforto trazendo o braço mais para o centro do corpo. E pode também fazer sinalização neste ambiente, ou ao lado do corpo, mais acima, quando se sentir mais confortável. Mas é possível também, né? Isso não é um local rígido, só que é um esforço maior quando o braço está, né, à frente do corpo. É melhor ao lado, nessa posição. Vocês sabem disso, né? Eu acredito que sim.
que é necessário passar mais uma vez essa questão. Então, a velocidade na sinalização e também a questão da soletração manual, isso não é só regra aqui do Rio de Janeiro, né, onde vocês sinalizam assim tão muito rápido. Eu estava lendo aqui esses autores, eu achei uma questão muito interessante, que aqui no Rio de Janeiro vocês já estão acostumados, se habituaram com a soletração manual muito rápida, mas em outros locais do país isso não acontece. Quando vocês estão fazendo um vídeo, o objetivo é transmitir informação para todo o país, então é importante respeitar essa questão do regionalismo. Né? Não pode, eu tenho esse costume de fazer a soletração manual muito rápido, mas se eu estiver, né, questão de ser politicamente correto, é necessário, no vídeo, diminuir essa velocidade da soletração, para que o objetivo seja alcançado.